Fala. Acho que tem alguns, além dos 7 pontos, tem outros elementos aqui muito importantes trazidos pelo Lawrence. Nós estamos agora aí aguardando perguntas aí de vocês. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar aqui, de ter acompanhado as discussões do painel, e junto com o Lawrence ali nós comentávamos alguns dos pontos trazidos, e aí eu percebi uma certa relação aqui entre um desses pontos que o Lawrence trouxe, que por acaso tem sido aí meu tema de atuação na Fundação, que é nesse campo da avaliação e da pesquisa, né? O quão importante é buscar informação para poder aprender com elas, para poder avançar em políticas, né? Nós vimos hoje pela manhã, na apresentação do professor Maurício, o quão importante tem sido o nosso programa de transferência de renda, o Bolsa Família, para os indicadores de saúde, né, e para alguns indicadores sociais, né. E no painel de agora à tarde, surgiu por parte dos nossos colegas aqui participantes a necessidade de fortalecer, do empoderar, ou do empowering as famílias, né? E um desafio que nós temos aqui no Brasil, em termos de avaliação e pesquisa, é conhecer um pouco mais qual tem sido o tempo de permanência das famílias nesse programa, né? A gente entende que uma família fortalecida, em algum momento, ela tem que ter a condição de sair desse programa e se tornar autônoma na questão de renda, para que ela possa até lidar com algumas questões importantes que você trouxe aqui, que vão contribuir para um ambiente familiar mais favorável para o próprio desenvolvimento das crianças, né? Esse é um dado que nós ainda não temos, ainda nós não conhecemos do Brasil, e agora a gente vive um período de inflação crescente, de riscos para a economia, e podemos viver uma situação em que a demanda por esse programa aumente e o país passa a não ter tantos recursos para dispor para esse tipo de investimento, né? Eu queria saber se você conhece alguma experiência de avaliação, de pesquisas sobre essa questão do tempo de permanência e de alguns recursos que podem ser utilizados para, em alguma medida, acelerar esse fortalecimento das famílias, para que elas possam efetivamente sair do programa, para que outras possam vir a beneficiar do programa, né? Eduardo just asked the easy questions, so that's Acho que seria sábio, por parte do Brasil, pensar no dia em que, se houver sucesso em se gerar demanda para os serviços de apoio à primeira infância, que um dia vocês terão que lidar também com a retração dos recursos. Eu não me lembro quanto o Brasil foi afetado pela crise de 2007, pela recessão. Será que alguém pode me dizer quanto o Brasil foi afetado? O impacto no Brasil não foi tão grande. Foi importante, mas não foi tão grande como outros países, como a Argentina, como outros países da América Latina. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego dobrou. E em muitos lugares do mundo houve perdas severas para as famílias por conta da contração econômica. O Banco Mundial tem um grupo que vem estudando o impacto daquilo que eles chamam choques econômicos exógenos, que são a pior forma de choque
sobre as famílias e como isso afeta a capacidade das famílias de criarem seus filhos e de serem independentes. A ideia crucial aí é que as famílias tendem a se sair melhor quando os governos têm medidas contracíclicas, isto é, quando a economia vai para baixo, o governo pode apoiar as famílias com medidas contracíclicas. Quando existe um declínio muito lento, com inflação alta ou com grandes déficits orçamentários, aí sim o risco é muito maior. Não tenho nenhum conselho específico para o Brasil, mas essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Se os políticos americanos não mudarem, nós não faremos investimentos significativos nas crianças no futuro. O presidente Obama expandiu programas para a primeira infância, propôs outros programas em vários orçamentos, mas o Congresso republicano não os aprova. Para mim, isso levanta uma questão, a questão da relação entre política e políticos e a primeira infância. Falamos sobre a ciência, o apoio da comunidade, políticas de governo ou de Estado, mas não falamos da política e dos políticos. E como é que se pode desenvolver um sistema político para apoiar as crianças e suas famílias, que possa também influenciar o processo orçamentário? Isso é um grande problema no nosso país. Algumas pessoas que trabalham com advocacy, eles desenvolveram cartões de votação para as crianças. Então, no processo eleitoral, a gente divulga para as pessoas quais são aqueles candidatos que votam em prol de políticas para as crianças ou não. Isso parece-nos uma maneira muito produtiva de tratar desse problema. Gostaria de ver se vocês têm alguma sugestão. Nós temos aqui uma outra pergunta que via de regra, emerge também quando nós tratamos da temática da avaliação, né? Existe um modelo de avaliação reconhecido como Gold Standard, né, que seria um modelo de avaliação, um estudo randomizado, né, onde você consegue ter um grupo de controle, um grupo que recebe o tratamento e montar esse grupo de maneira aleatória para que você tenha uma condição mais precisa de avaliação de impacto, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que, para determinados programas, nós lidamos com uma demanda muito grande, né? Ou seja, você tem, em determinadas regiões, muitas famílias precisando acessar aquele programa, né? E que isso pode se tornar um dilema ético, né? Ou seja, como é que eu vou deixar 2.000 famílias de fora para participarem como grupo controle apenas e vou beneficiar apenas 2.000 outras famílias, né? Então, como lidar com se isso de fato se constitui em um dilema ético, né? E como lidar com essa situação? It's a great question. É uma ótima pergunta. E o dilema ético na pesquisa sobre desenvolvimento infantil não é substancialmente diferente dos demais dilemas éticos nas pesquisas biomédicas, por exemplo. Nós testamos medicamentos, tratamentos, antes de implementá-los em larga escala. E fazemos isso por duas razões. A primeira é que não queremos investir em escala, em coisas que não funcionam, porque é um desperdício de recurso. E, às vezes, alguns medicamentos podem ser pior do que o resultado. Portanto, como não temos recursos infinitos, temos que alocá-los da forma mais inteligente possível. Eu não tenho grandes dilemas em relação a isso, porque parece que a única rota para demonstrar uma eficácia, conseguir um apoio para programas de escala, é fazer isso. Talvez haja algumas exceções, mas em geral é assim que funciona. O que
também deve ser levado em conta é o que as famílias entendem sobre o que está acontecendo. Por exemplo, se um estudo randomizado é imposto sem a informação, sem que as famílias sejam representadas e saibam exatamente o que está acontecendo, isso é muito mais perigoso. Mas nós, por outro lado, no meio de uma escola, de um estudo randomizado de escolas, de 350 escolas no Congo, a parte do Congo perto de Ruanda, Burundi e a fronteira de Tanzânia, o epicentro da guerra mundial africana, na qual 5 milhões de pessoas morreram nos últimos 20 anos. Portanto, é um lugar de alto conflito e alta vulnerabilidade. O que aconteceu é que foi explicado a todas as famílias que o governo ainda não tinha recurso para integrar um currículo de saúde mental para o currículo de aprendizado de leitura. Mas se as pessoas concordassem a participar, em 2 ou 3 anos a gente vai saber que funciona. Nesse caso, o governo vai querer expandir. E se não funcionar, a gente vai saber que não deveríamos gastar o recurso nisso. Fizemos, então, coisas muito transparentes. Olha, aqui tem uma bola verde, uma amarela e uma vermelha. E a gente fez controles. Se você pegava a bola verde, você vai começar em 2011. Se for a bola laranja, em 2012. E a bola vermelha, em 2013. E você que pega a sua bolinha, você é transparente, é justo, as pessoas sentem que é uma forma justa de alocação de recursos. É justo para as famílias e é inteligente para os governos. Another question nessa linha das avaliações, e esse foi um tema de muita discussão há cerca de 2 anos aqui no Brasil, e que vem sendo discutido ainda, é a questão de qual a abrangência que uma avaliação como essa deve ter. Nós devemos chegar ao nível de indivíduo, ou seja, trabalhar com instrumentos de avaliação de aspectos do desenvolvimento da criança especificamente, ou talvez seja mais interessante trabalharmos a questão da qualidade sobre aspectos como a estrutura, o ambiente, a capacidade dos profissionais que estão fazendo o atendimento, né? Qual seria o ideal para que a gente possa, de fato, conseguir informações confiáveis para poder ajudar aí na melhoria da qualidade dos serviços, né, com essas avaliações. É outra pergunta que é super simples. A má notícia é que a vida é complicada. E eu vou dizer isso da forma mais simples que eu posso. O tempo, ele está dentro dos indivíduos. Cada um de nós tem muitos tempos dentro de nós. Cada um de nós está inserido no ambiente imediato, nas famílias, no ambiente de trabalho, nas salas de aula, nas escolas, que, por sua vez, estão inseridos nas comunidades, que estão inseridas nas sociedades, as sociedades estão inseridas. Tudo isso ocorre o tempo inteiro, junto. E o que as pessoas, na minha pesquisa, fazem, chamam isso de processos dinâmicos multidimensionais, e todos eles interagem no tempo. Portanto, a notícia ruim é que a vida é complicada, mas a boa notícia é que a galáxia também é complicada e o cosmos também. E processos dinâmicos multidimensionais têm sido estudados por 30 a 40 anos por astrofísicos. E não se representa uma impossibilidade aproximar melhor as complexidades do mundo. Custa e não pode ser feito num único estudo. Portanto, é ingênuo achar
que você vai estudar o cosmos no estudo único. Não, isso não ocorre, não é possível. Como uma sociedade, nós temos que fazer com que ela chegue ao ponto de que a pesquisa seja organizada para que ela seja maior do que a soma das partes. Nas pesquisas feitas atuais, nós somos ineficientes, nós não gastamos os recursos para que as pessoas estudem diferentes partes do processo em diferentes épocas. Há um perigo de ser muito diretivo, porque pode, claro, prejudicar a criatividade da pesquisa, mas precisamos de uma comunidade de pesquisadores, de avaliadores, para desenvolver um cenário mais amplo. Nenhum estudo único vai encontrar a resposta. É o acúmulo de conhecimento que fará com que cheguemos a uma resposta. E se isso for feito, não vai ser um único processo de avaliação, vai ser. Você tem que decidir uma questão. Então, que o seu projeto responda àquela pergunta que você quer. Quando você chegar na terceira pergunta, com certeza não vai ter dados para responder. E, portanto, a mensagem é: não tente fazer tudo de uma única vez. Uma perspectiva mais de país e com a tua experiência de observação de diferentes países. E essa pergunta traz também o desafio que nós encontramos na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal há alguns anos, que é identificar no orçamento dos planos nacionais dos países os itens, os recursos que são investidos especificamente em programas relacionados tanto a fortalecimento de famílias quanto ao desenvolvimento infantil. Você tem encontrado esse tipo de dificuldade nas suas análises de outros países? E qual seria uma indicação de como melhorar isso? Né? Yes, and some Sim, countries have quite alguns advanced. países possuem sistemas avançados para analisar orçamentos, para ver se estão aplicados aos seus fins. Quando eu trabalhei para o governo democrático de Massachusetts, foi candidato a presidente há muitos anos. Quando ele era governador, nós criamos o orçamento das crianças, ou infantil. A gente analisou que o estado do Massachusetts havia um orçamento. Existe uma iniciativa de orçamento para crianças? Alguém está fazendo isso? Alguém está fazendo contabilidade tributária para saber? Bem, eu tenho referências de vários países que fazem orçamento para a infância. E muitos deles, aliás, está relacionado a um slide que eu não mostrei, que é o artigo 4º da Convenção, que significa gasto máximo. We have some initiatives. Municípios, at municipality levels, not at the federal level. Well, it is possible to do, and É it's possível valuable. fazer isso e é valioso fazer isso. A defesa do orçamento para a infância é muito eficaz para muitos países do mundo. Se você não sabe como o dinheiro está sendo gasto, é difícil lutar por mudanças. Na maior parte dos países, o Norbert disse isso ontem também, os gastos na infância, para o jardim até o ensino secundário, é 2 ou 6 vezes o gasto com o primeiro ano de vida. Esse fato e a variação nos municípios e nos países e chegar a uma igualdade ou desenvolvimental, isso representa que as crianças não podem ter menos apoio, as crianças mais novas ter menos apoio do que as crianças mais velhas. A gente deveria, pelo menos, gastar a mesma quantia com as várias faixas etárias. Essa pergunta é sobre um dos 7 pontos que você trouxe, que eu acho que é um ponto bastante importante, principalmente para quem está nesse setor de fundações, o chamado terceiro setor e ONGs, e que às vezes o governo também tem muito disso, que são as grandes marcas, né? Os programas são grandes marcas, mas não se tem clareza sobre o que
de fato, esse programa tem como boas estratégias e gera benefícios, né? Como se estabelecer formas para que o valor dos programas seja dado mais pelo que, de fato, ele gera de resultados, ou tem como boas estratégias, do que pela marca que, muitas vezes, se cria em torno dessas iniciativas, né? The question is, a pergunta é como valorizar mais os programas, como mobilizar as organizações para valorizar mais os programas pelas suas estratégias e resultados e menos pela marca, né? Pela branding. For their results and less through their brand. Thank you. Well, I think that there's two parts to the answer. Eu acho que há duas respostas possíveis. A primeira é que é possível medir nos resultados. Isso é a forma mais comum. E as pessoas estão fazendo isso, portanto, eu não vou falar agora sobre isso. Vou mencionar aquilo que eu gostaria de dizer sobre achar os princípios ativos e mensurá-los e responsabilizar os programas para proporcionar esses princípios ativos, esses ingredientes essenciais. Se eu estou certo, se a responsividade dos adultos em relação às crianças é um fator chave, então temos que fazer uma variação do que o programa Head Start fez nos Estados Unidos. Medir a responsividade das professoras ou dos professores nas crianças, o apoio emocional, o apoio pedagógico, a qualidade e o comportamento dentro da classe. Foi isso que o Norbert Shady enfatizou. Eu agora avaliei 4 ou 5 programas que estão tentando mudar as salas de aula e os professores. Todos eles, parte da teoria é melhorar a responsividade dos professores em relação às crianças. Então, a marca X, Y e Z, você quer avaliá-la em relação ao que eles estão fazendo em relação a isso. Qual é a responsividade que eles estão transformando? E há outros exemplos, mas precisamos ter clareza sobre as rotas e os mecanismos pelos quais esses inputs complexos e holísticos podem acontecer. E dá para medir. É possível medir. E ao medir essas coisas, a gente traz para fora a responsabilidade pelos programas. Another question. Parte da sua fala trouxe um ponto que é bastante relevante para o Brasil atualmente, que é a questão da violência, né? Então, nessa relação que a situação de pobreza é um importante contribuidor para que aconteçam as situações de violência, quais seriam aí as variáveis críticas dessa relação entre pobreza e violência? E o que você pode trazer como a tua experiência para soluções ou formas de mitigar essas situações? Eu acho que eu vou começar dizendo que não há uma correlação perfeita. Nem todas as comunidades pobres são violentas, nem as violentas são pobres. Eu não quis dizer isso. Eu não quero fazer essa correlação direta. Eu acho que há muita evidência que há altos índices de pobreza em famílias e em comunidades que passam por um estresse econômico. E há uma relação entre a severidade do estresse econômico e a violência.
há também uma relação entre o estresse severo econômico e a saúde mental. Portanto, de algumas formas, políticas anti-pobreza podem reduzir violência na família e nas comunidades. A probabilidade de haver uma reação violenta aos membros da família. Tendo dito isso, temos que olhar para a violência de uma forma independente. É uma dimensão independente da pobreza, na minha opinião. E olhar para experiências bem-sucedidas. Vocês moram em São Paulo, vocês sabem que vocês têm um dos maiores taxas de homicídio per capita no mundo inteiro. E nas últimas décadas, decresceu. Mas uma das formas que fez decrescer foi por conta de evidências de que há uma estratégia polícia chamada hotspots. A polícia é alocada, os mapas da violência foram feitos e eles colocam a polícia onde as violências acontecem, essas áreas de risco. E isso dizia que se a violência se mexe, o crime se mexe. Mas você começa a mapear de novo, você coloca a polícia lá. E se você não mapeia isso, a polícia tende a ir a lugares mais seguros durante a ronda delas, óbvio, em vez dos lugares mais violentos. E essa é uma abordagem com base em dados para o combate à violência. Há outros programas que mostram que um trabalho na saúde mental também melhora a violência. As crianças nas escolas, as comunidades. É difícil. Tudo isso é bem complexo e interrelacionado. Esticamos até aqui a nossa sessão de perguntas aqui para o Lawrence, porque a conversa estava, de fato, muito boa. Quero agradecer a tua participação. O Lawrence está conosco desde segunda-feira. Ele teve uma, acho que talvez domingo, está aqui, teve uma condição boa de conhecer o contexto brasileiro e trazer uma contribuição importante aqui para o nosso simpósio. Muito obrigado, Lawrence.